Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Mais um evento, mais um ano, mais uma edição do Compliance Day. Agradeço a Kelly pelo convite para estarmos aqui prestigiando esse que é um dos eventos mais tradicionais, que se tornou tradicional no mercado de câmbio. Também gostaria de saudar todas as mulheres presentes, as que atuam no mercado de câmbio nesse dia tão significativo que celebra a participação das mulheres na nossa sociedade, no mercado de trabalho. Eu fui escalado para falar sobre temas, dar uma pincelada, obviamente, que tem se destacado e temas que têm chamado a nossa atenção, a atenção da supervisão de PLD e de PLD em câmbio do Banco Central. Na nossa equipe, a gente supervisiona bancos, os maiores bancos do país e os bancos do nicho câmbio. Então, a gente veio com o compromisso de compartilhar rapidamente com todos vocês um pouquinho do que a gente tem visto. Em termos de destaque, eu vou deixar para a segunda parte, porque eu gostaria de focar como destaque muito positivo a evolução, a consolidação dessa iniciativa do selo da Abracam, uma iniciativa fantástica, uma iniciativa do mercado, que, como ressaltou o Fred, que complementa, não substitui, que complementa a atuação da supervisão do Banco Central nesse tema. Em termos de preocupações, pontos de atenção, o que destacar mais recentemente, pensando o ano passado, e o que a gente vislumbra de preocupações, de pontos de atenção para esse ano de 2023. Ano passado foi um ano em que a gente deu muita atenção para a questão do onboarding, o onboarding digital e o relacionamento do onboarding com o mundo das fraudes. Isso é particularmente relevante no mundo da abertura de contas, contas de depósito, contas de pagamento, mas isso também resvala no mundo de câmbio, uma vez que a obrigação de identificar e qualificar o cliente, ela está posta para os senhores também, para as instituições que celebram contratos de câmbio com a sua clientela. Então, a gente fez um recorte metodológico do ano passado, em que demos prioridade para a abertura das contas. Contas essas de onde saem os recursos que vão ser utilizados para liquidar as operações de câmbio ou onde a liquidação das operações de câmbio vai enviar os recursos para serem creditados. Então, é uma temática que foi bastante importante para a gente da supervisão de PLD no ano passado e vai continuar nesse ano. Agora, adentrando mais um pouco no mundo de câmbio, uma temática que tem ganhado importância nas nossas preocupações é a questão do pagamento de jogos e apostas. Essa é uma temática que a gente vai continuar trabalhando com o mercado, tem questões regulatórias e legais que precisam ser esclarecidas para delimitar bem o que é permitido e o que é não permitido, particularmente a questão do pagamento de jogos de azar nesse mundo virtual. Então, essa é uma questão que eu compartilho com vocês. Um outro tema que a gente tem despendido, já temos feito trabalhos de supervisão nas instituições e vamos continuar fazendo, é a figura chamada antigamente de facilitadoras de pagamento, e agora com a nova norma, com a nova regulamentação chamada de prestadores de serviço de FX, de FX, essa figura que tem levado um aumento significativo dessas remessas para o exterior. Claro que os fluxos ocorrem dos dois sentidos, mas é preponderante a saída de recursos do país. Nesse sentido, a gente vê essa temática como significativa
importante, que requer a nossa atenção e a atenção das instituições em que vocês trabalham. Um outro tema que a gente também tem aumentado a nossa preocupação diz respeito aos contratos de câmbio para pagamento da compra de criptoativos. Esse é uma temática que tem despertado preocupações, temos trabalhos já agendados para entender melhor como que as instituições financeiras, elas monitoram, elas se asseguram da legitimidade desses fluxos de recursos, particularmente de fluxos muito significativos de dinheiro que sai do país para adquirir criptoativos no exterior. Uma outra temática que tem também despertado a nossa atenção diz respeito aos indicadores de negócio. E nisso eu acho que temos uma novidade bastante interessante, que há 2 semanas, no mesmo evento que o Fred fez menção, onde esteve presente um dos chefes adjuntos do Departamento de Supervisão de Conduta, foi esclarecida a posição de interpretação da norma relativamente aos indicadores de negócio. E aqui é bastante importante dizer que essa figura não é permitida. Então, esse foi um posicionamento recentemente assegurado pelo gabinete do DECOM e trabalharemos para que essa situação mude no mercado. Então, indicadores de negócio não deve haver mais, ou se tornam correspondentes, e lembrem, correspondentes cambiais têm 3 modalidades, sendo que a mais simples dela é de encaminhadores de proposta, ou a instituição deixa de trabalhar com esses profissionais, com essas empresas que atuam com indicadores. Então, essa é uma temática que está ganhando importância e temos uma definição recente do gabinete do Departamento de Supervisão de Conduta. Uma outra temática também muito importante diz respeito, não poderia deixar de ser, à nova lei cambial e à nova regulamentação cambial, particularmente no que se refere à abordagem baseada em risco. Um dos pilares dessa nova regulamentação cambial e da lei é que as instituições não precisam mais tratar todos os clientes, grandes, médios, pequenos, enormes, da mesma forma. As instituições devem ter procedimentos que tratem de forma mais significativa, mais robusta, aqueles clientes que representam mais risco. E isso não necessariamente é uma função do tamanho do cliente. Você pode ter clientes menores que representam mais risco e esses clientes você deve aplicar controles, procedimentos mais robustos do ponto de vista de PLD, do ponto de vista de câmbio. Então, isso é algo que desperta muito a nossa atenção. Essa é uma obrigação que as instituições receberam a partir da nova lei, da nova regulamentação, que entrou em vigor de forma super recente, e nós, da supervisão do Banco Central, iremos acompanhar como que as instituições estão implementando, estão cumprindo com essa obrigação. A gente também continua atento. Temos um departamento que faz monitoramento do mercado de câmbio a partir das bases de dados constituídas pelos contratos de câmbio que vocês registram nos sistemas do Banco Central, e esse departamento de monitoramento ele continua alertando a supervisão de conduta sobre eventuais casos de pagamento de importação e insuficiência de DI. Aquela tipologia já conhecida do mercado, particularmente pagamento antecipado de importação,
onde não há, dentro de uma abordagem de conhecer o cliente, não há fundamento econômico para aquele pagamento, para aquela remessa ao exterior. Isso já foi mais da nossa atenção num passado recente, mas não vai sair das nossas preocupações, continuaremos observando. E agora a gente chega na parte super positiva de destaque que eu gostaria de fazer menção, que é a evolução, a consolidação do selo de conformidade de PLD em câmbio da Abracan. Eu tive o prazer, a satisfação de participar pelo Banco Central num fórum de discussão que existe, que foi criado em 2020 para trocar ideias, para apresentar visões de como o mercado poderia evoluir e, eventualmente, esclarecer posições da supervisão de PLD e de PLD em câmbio do Banco Central. Neste fórum, que foi constituído em meados de 2020, em 3 meses, o selo foi idealizado. E foi idealizado como uma iniciativa do mercado, pelo mercado e para o mercado. Não para substituir a supervisão, mas para complementar. E aqui, claramente, o papel destacado nessa iniciativa foi da Abracan, aqui na figura da Kelly. Parabenizo mais uma vez pela iniciativa do selo. Não foi fácil, muitos desafios, muitos obstáculos, mas ele foi constituído em 3 meses. E nesses 3 meses contamos com 5 bancos que participaram ativamente da elaboração do selo. E eu vejo muitos desses bancos aqui no dia de hoje. E eu acho justo mencionar o Daicoval, o Rendimento, o Ouro Invest, a Western Union e o Travelex. Esses 5 bancos participaram daquele grupo do fórum em que essa iniciativa foi concebida e foi vista como uma importante contribuição do mercado de câmbio para o mercado de câmbio, liderados pela Abracan, mas com a possibilidade, nós estávamos lá, trocando ideias, fazendo sugestões, esclarecendo dúvidas. Daqui da nossa parte do Banco Central, estávamos eu, a Berenice, que está aqui no dia de hoje, o Adriano Sequita e o Marcelo Iramatsu, servidores que foram escolhidos pelo Banco Central, pelo Departamento de Supervisão de Conduta, para esse diálogo com o mercado de câmbio, com a Abracan. E essa iniciativa me pareceu, acho que se não estiver claro ainda para vocês, mas é uma iniciativa de muito sucesso. E esse sucesso só foi possível porque o selo foi concebido com rigor técnico. E um dos elementos desse rigor técnico que dá credibilidade ao selo é o fato do selo ser auditado. Aqui era um ponto muito importante para a gente. Se fosse só mais um conjunto de recomendações que o mercado estaria fazendo para o próprio mercado, não teria nenhum sucesso, como muitas outras iniciativas que eu já vi sobre o assunto, cairia no esquecimento. Mas o elemento fundamental que dá credibilidade para o selo é ele ser auditado com seriedade. E, nesse sentido, foi estabelecido naquele grupo que, para ter essa seriedade, teria que ser uma empresa de auditoria entre as 10 maiores do país. Num primeiro momento, a Abracan escolheu, por um processo interno, uma determinada auditoria do primeiro ciclo. Num segundo ciclo, e agora o terceiro, temos a Ernst & Young, a EY,
fazendo esse trabalho e apresentando os resultados, um diagnóstico a partir do que foi observado. Também outro aspecto, outro elemento de robustez que dá legitimidade ao selo, que as regras do selo, na essência, são a norma de PLD do Banco Central. Não tem nada diferente. É a circular 3978, na sua essência. A gente teve a oportunidade de ajudar a elaborar o primeiro relatório, a estrutura do primeiro roteiro de auditoria. E esse roteiro foi elaborado olhando-se para os capítulos da norma, da circular 3978. Vocês devem ter visto pela apresentação do Fred que os títulos de cada agrupamento de controle são exatamente os capítulos da circular do Banco Central. Política, procedimentos de conhecer seu cliente, procedimentos de conhecer seu funcionário, seu parceiro, seu fornecedor, que na norma está como prestador de serviços terceirizados, a parte de MSAC, procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação, treinamento, mecanismos de controle, que ali envolve as 3 linhas de defesa. Numa abordagem inicial, o foco está sendo dado para a terceira linha de defesa, que não se confunde com a auditoria do selo, a avaliação de efetividade. Esse elemento técnico do selo também foi fundamental para o sucesso que ele está mostrando. E o que me parece que cabe destacar, pensando o ano de 2022 e as perspectivas para 2023, é algo que provavelmente os senhores tiveram conhecimento, observaram. Em 2022, houve uma adesão dos grandes bancos ao selo. E isso é muito significativo. Nós fazemos supervisão de PLD nos grandes bancos e eles, ao longo dos anos, se tornaram referência em termos de PLD. E eles aceitaram o desafio de ajudar o mercado de câmbio, tornando-se exemplos do que deve ser feito pelos demais participantes do mercado de câmbio. E vieram a aderir. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal. 5 maiores bancos estão no processo do selo, porque eles quiseram aderir e viram a importância dessa iniciativa. E isso é muito significativo, merece um destaque muito positivo. E mais, o selo é feito também para não associados. No entanto, esses bancos optaram, e a Kelly me corrija se eu estiver errado, por se associar à Abracam, valorizando o mercado de câmbio, a importância de contribuir para a evolução do mercado de câmbio. Então, nisso, eu destaco de forma muito positiva esse amadurecimento que não se esgotou do selo, com a entrada das maiores instituições financeiras do país, que já tinham patamares muito avançados de combate e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, mas que vieram para fortalecer a iniciativa, para dar o exemplo. Perspectivas. O selo precisa continuar crescendo. O selo precisa alcançar mais bancos. O selo, talvez, ele precise extrapolar as fronteiras do mercado de câmbio. E aí surge a oportunidade do diálogo entre associações. A série 4000, que também foi mencionada pelo Fred, é uma série que está sendo pensada para instituições de pagamento. Não necessariamente instituições de pagamento que vão ser autorizadas a operar em câmbio. E aqui começa a ter um crescimento além das fronteiras do selo. E mais, a gente sabe
toda a dificuldade para instituições médias e pequenas de manter uma conta num banqueiro, num banco no exterior. E, nesse sentido, o selo pode vir a ajudar no processo de demonstrar que as instituições que operam no mercado de câmbio do Brasil estão num patamar adequado de conformidade em relação a esse esforço internacional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Lembrando, o Banco Central sempre fez benchmark, sempre segue as melhores recomendações. E a 3978 é o resultado desse esforço de décadas. Estar em conformidade com a 3978 traz as instituições do mercado de câmbio para esse patamar. Estou vendo que o meu tempo se esgotou. Eu espero, nessas poucas palavras, ter contribuído e ter compartilhado um pouquinho da importância dessa iniciativa celebrada no dia de hoje e espero ver essa iniciativa continuar o seu processo de amadurecimento e crescimento. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Gerson Romantini. O assunto que você trouxe, sabemos que desperta o interesse de todos aqui presentes e foi ótimo acompanhar a sua apresentação. Bem, nossa manhã hoje foi dinâmica e repleta de conteúdo. E agora nós vamos fazer uma pausa para o almoço, que será servido no espaço WCity Hall, no andar de baixo. Então, essa parte do nosso evento é um oferecimento da UI, patrocinadora Ouro Plus do nosso Compliance and Business Day. Eu conto com a pontualidade de vocês para a gente retornar aqui às 14 horas para dar seguimento à parte da tarde do nosso evento. Um ótimo almoço e até às 2 de volta aqui. Muito obrigada.